posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por meu da vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças por tudo tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço por poder agradecer. Muito boa noite. Que bom estar com você nesse momento especial para estudarmos a palavra, compartilharmos também daquilo que Deus tem compartilhado por meio da palavra bíblica que nós vamos conversar hoje. Saúdo também em especial a pastora Cleide, que aceitou esse convite para estar conosco. Boa noite, pastora Cleide. Boa noite, Isaías. É uma alegria poder estar aqui esta noite e, quem sabe, contribuir aí na reflexão desse texto para hoje. Boa noite também ao Jonatas, que nos acompanha ali no teclado, atrás das câmeras. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Deixa já nos comentários de onde você está, tua cidade, tuas expectativas com esse nosso encontro. E por isso nós começamos cantando Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Quero convidar a cantarmos também o hino 577, Qual barco singra pelo mar. Nós vamos cantá-lo, talvez relembrando para algumas pessoas, mas é um hino muito especial, tem a ver com o nosso texto de hoje, tem a ver com aquilo que também nós queremos estudar. Qual barco singra pelo mar? Vitórias que já vi.
sem ti nos assalta, temos solidão, ó guia-nos, Senhor. Muito bem, esse hino lembra da igreja como uma navegação que está em alto mar, dirigido por alguém muito experiente, alguém com muita sabedoria. E o texto bíblico de hoje ele tem muito esse contexto, de alguém que orienta, de alguém que está preocupado com o rumo e quer conversar um pouquinho mais sobre isso. Talvez ainda antes da leitura bíblica, mais uma vez boa noite, boas-vindas a quem está chegando. Mas eu queria convidar para um momento de oração. Podemos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus em oração. Oremos. Santo e eterno Deus, te damos graças por esse encontro, por esta oportunidade de nos unirmos para estudar a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, envia Teu Espírito Santo para que nós sejamos capacitados pelo Teu amor e pela Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, pastora Cleide, quer nos dirigir na leitura, por favor? Sim, vou ler então o texto para hoje. É da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 até 9. E o texto então diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui o texto para a nossa reflexão hoje. Muito bom. Acredito que antes a gente entrar em detalhes técnicos do texto, pastora Cleide, quais são as primeiras impressões para ti também um pouco desse texto? O que te tocou o coração, o que te falou mais alto? Olha, eu gosto muito das introduções das cartas, né? Porque elas sempre dão um pouquinho o tom daquilo que Paulo vai falar, na verdade, ao longo de todas as cartas, né? A Paulo, enfim, nas cartas em si. E essa aqui me chamou a atenção porque ele traz algumas coisas, alguns aspectos bem interessantes com relação à capacitação das pessoas, né, da comunidade, com relação ao compromisso delas, ou não compromisso, né? A gente pode pensar sobre isso também, sobre de que forma essas pessoas estavam então servindo na comunidade ou não, né? E por fim, então, me chamou assim, eu gosto muito da frase final, ou do versículo final, onde ele diz Deus é fiel, porque mostra ali aonde de fato Paulo coloca a sua convicção, né? A sua convicção está ali nesse último versículo, quando ele começa dizendo Deus é fiel. Acho que é por aí a minha impressão do texto. É interessante, né? Porque tem um aspecto que Paulo reforça nas suas cartas, né? Ele começa falando do senhorio de Deus, da sua graça, e no final desse bloco, no versículo 9, ele fala da fidelidade desse Deus.
E talvez na nossa mente hoje a gente não pensa tanto o que significa para o Paulo, para o grande apóstolo, dizer esse Deus é fiel. Diante de toda graça, diante de toda misericórdia, mas ele é fiel nas dificuldades, nas aflições e nos desafios, nas tempestades que a igreja enfrenta ao longo de sua história. Então isso é algo marcante para nós também, né, pastora Cleide? Com certeza. Eu sempre digo, quando a gente fala sobre as cartas e sobre as primeiras comunidades cristãs, eu digo que nós hoje vivemos num tempo privilegiado, porque a gente já teve a experiência que está relatada nas cartas, né, das primeiras comunidades, também em Atos dos Apóstolos, como tudo começou, mas a gente tem aí, olha, 2000 anos de história, de situações que deram muito certo em comunidades e situações que deram muito errado em comunidades. E algumas coisas a gente já podia ter aprendido. Mas enfim, isso a gente chega daqui a pouco nessa reflexão. Para quem talvez está chegando agora, a gente está fazendo um bate-papo sobre 1 Coríntios e a pastora Cleide tem uma história muito legal com a comunidade, com o sínodo, tem se dedicado muito tempo nesse caminhar em conjunto, né? E por isso também o convite para ela estar conosco, e por isso um pouco a gente pensou nessa música de abertura, tanto o Graça, Senhor eu rendo, quanto esse Qual Barco Singra, porque a história tem para a gente aprender, a história tem para a gente refletir sobre o que nós podemos como igreja, o que nós não podemos, e qual é essa tempestade que a gente enfrenta e como passar por ela, né? Eu gosto, pastor Isaías, porque das introduções das cartas, né? Porque mesmo eu imagino assim, né? Nesse caso o apóstolo Paulo, assim, louco para chegar uma vez no assunto, né? E dizer, gente, né? Aqui tem umas coisas que a gente tem que arrumar. Ele diz ainda, eu dou graças por vocês, né? Então assim, ele ainda é bem diplomático, né? O Paulo já sabia dos problemas dessa comunidade, vale lembrar isso, tá? A primeira carta aos Coríntios ela é uma resposta a problemas sérios que aquela comunidade vivenciava. Então ele não está falando sem conhecimento, ele sabe o que está acontecendo, mas ele faz questão de dizer, eu dou graças, porque vocês são igreja de Deus, povo santo. Isso é um baita de um elogio para a igreja. Com certeza. De todos os problemas que ele vai falar na carta, são baita de vocês, são igreja de Deus. Com certeza. E eu acho muito interessante porque não é de lugar nenhum que ele tira essa gratidão, né? E que ele fala dessa graça, né? Mas é porque foi dada em Cristo Jesus. Ele disse, tem um lugar específico de onde vem essa graça. Ela não vem do sol, né? Como se tinha também naquela época, não vem de outros lugares, mas ele afirma e diz, gente, o que vocês têm, o que vocês são agora como comunidade é pela graça e por aquilo que vem é dado pelo próprio Cristo Jesus. Então assim, não é solto, não é de lugar nenhum, né? Bem no início, quando ele dá o prefácio ali que diz, né, de tudo o que vem, ele diz, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos, ou seja, é o povo escolhido, né? É o povo escolhido, pessoas que se dispuseram a ouvir a palavra, a ouvir a pregação, a ouvir o que o Paulo estava dizendo naquela viagem que ele passou por ali, ou enfim, outras pessoas que testemunharam pela graça que é do próprio Senhor Jesus Cristo, não é de outro lugar, é dali. Talvez assim, pensando um pouquinho nisso que tu mencionaste, pastor Cleide, o que seria esse ser povo escolhido? A gente é mais especial que os outros? Pois é, né? Isso é uma pergunta interessante. Eu não me acho muito especial, né? Eu acho assim que quem sou eu na fila do pão, né? Como dizem o ditado popular, né?
Mas enfim, eu me sinto alguém que fui capacitada e chamada por Deus. Né? Quando a gente, ao longo da vida, né, vai entendendo aquilo que diz, né, estive contigo desde o ventre da tua mãe, a gente entende que, bom, a gente tem uma ligação com o Deus Criador forte demais para não atender esse lugar, não aceitar esse lugar de ser o povo dele, fazer parte do povo dele. A gente tem fases na vida onde a gente acha que não precisa disso, né? Ou acha que é autossuficiente, enfim, acha que consegue resolver a vida assim, mas o tempo e a vida e o próprio Deus vai trabalhando na gente, né? A ponto da gente, dali pelas tantas, perceber que não tem como eu querer escapar. Eu sim sou parte desse povo. Isso é confortante e desafiador. É confortante porque sabe que eu vou receber, que eu vou ter onde eu cair quando eu precisar, né? Que eu vou ter sustento quando eu precisar, que eu vou ter amparo aonde eu precisar. E também é desafiador, porque afinal de contas, algum compromisso eu tenho com isso, né? No mínimo, que aquilo que eu faça transpareça aquilo do qual eu me orgulho de fazer parte. Né? Então, ao menos, minimamente, eu preciso... isso eu digo porque eu acho que eu me esforço para fazer. Não digo que sempre dá certo. Mas eu me esforço para poder deixar claro para as pessoas que eu acredito num Deus que me criou e que me coloca, então, nessa condição de fazer parte do povo dele. Eu acredito que todas as pessoas têm essa possibilidade. Acho que todas as pessoas têm essa possibilidade e todas as pessoas precisam de alguma forma ser convidadas a conhecer e a perceber um pouco mais sobre esse Deus. E daí não importa em que momento da vida, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que no fim da vida resolvem entender e perceber esse Deus Criador, esse Deus Salvador, né? E tem pessoas que já a vida inteira conseguem viver assim. E que ótimo isso, que bom isso, né? Que a gente consegue em qualquer momento e fase da vida poder falar e as pessoas perceber também esse Deus grandioso na vida da gente. O Paulo vai usar um termo para falar sobre isso, que é o chamado. Então ele vai dizer, a comunidade de Coríntios foi chamada para ser santa, assim como ele foi chamado para ser apóstolo, e isso vale para a igreja hoje, tem a ver com esse ser povo eleito, né? Esse povo escolhido, é um povo chamado. Isso que tu falas de convite, a gente agora tem que fazer o que agora? Abrir as portas, fazer uma chamada assim no papel, chamar pelo nome. O que significa isso, esse convite para as pessoas? Olha, eu sempre imaginei, né, que não pode existir porta fechada para ninguém, em lugar nenhum, né? Nem no templo, nem na igreja, nem no portão da casa, nem no portão da comunidade, nem na porta do coração. Né? Eu acho que a gente tem que estar disposto e pronto para qualquer lugar, em qualquer circunstância e para qualquer pessoa. Né? A gente como comunidade de fé, agora vamos pensar Corinto, mas vamos pensar também na nossa vida de realidade de fé, né? Como de comunidade de fé. O que a gente consegue fazer para as pessoas se sentirem convidadas a estar nesse meio de comunhão e de convívio que é, por exemplo, a comunidade de fé, um momento do culto, um momento celebrativo ou algum outro grupo que acontece, né, na comunidade. Então, em que momento e de que forma
eu posso deixar claro para as pessoas que esse lugar é aberto para que elas possam entrar e encontrar ali aquilo que elas precisam para a sua vida. Porque todo mundo precisa de algo para a sua vida que dê sustento e que mantenha, né, a sua vida com um jeito de viver que possa pensar um novo dia, possa pensar com esperança para frente, né? Então, a pergunta que eu também agora vou responder, vou devolver, então, quem sabe para as próprias pessoas que estão nos ouvindo, né? O que a gente como comunidade de fé, ou que eu pessoalmente, né? Eu não sou dessa comunidade de São Leopoldo, mas eu sou de outro lugar, né? O que eu posso fazer para que as pessoas se sintam animadas a fazer parte de uma comunidade de fé? Pergunta está lançada. Então deixa eu desafiar um pouquinho, a gente está num bate-papo muito legal aqui. Deixa eu desafiar você que está em casa. Comenta ali agora, a gente vai dar um oi para quem está chegando aqui, para todo mundo que está participando. Mas comenta o que você também pode fazer para convidar pessoas para que na comunidade de fé elas também sintam-se atraídas, sintam-se incluídas enquanto igreja. Deixa aqui nos comentários, enquanto isso vamos dar um oi para quem já comentou aqui. Patrícia Capel, a gente não conhece, né? Querida, boa noite, Patrícia. Volmir Adolf Jung, também nosso presidente, boa noite. Boa noite, Volmir. Renilsa Roloff, a Natara Kiel Steinmetz, essa eu não conheço quase nada também. Também. André Fier, boa noite. Ivo Cam está falando de Timbó, Santa Catarina. Boa noite. Olha só que legal. Boa noite. Osmar Luiz Witt, também boa noite pra gente. A Irmela Gassman Brand, boa noite. Maurício Kurle Piber Staubbaum, de 16 de novembro, olha só que legal participando. Júlio César Alves, boa noite também, aqui em São Leopoldo. O Paulo Schilling, também de São Leopoldo. A Serlene também está conosco. Serlene Thomas, a nossa secretária aqui da comunidade. Frida Maria Schli, aqui de São Leopoldo. Seu Cláudio Heckler, que também é de São Leopoldo. Ana Isabelle Neumann. Rosane Kuhn, de Vera Cruz. Opa! Logo ali também. Loreni Marafigo, assistindo com o marido e a sogra também. A Eliane Prado, também a nossa secretária. As duas secretárias estão acompanhando a gente hoje. Seu Wilson Luiz Dreschler, esse está em Santana do Livramento. Nossa! Fronteira Sul. Vera Alice, aqui de São Leopoldo também. Isso aí, muito legal. Talvez aqui um desafio para a gente. Eu sei que a tecnologia nos possibilita muita coisa e nos desafia também. Além de comentar aqui, a gente pode compartilhar isso, né? A ideia é hoje a gente conversar, ter esse bate-papo, aprender com o texto, mas também compartilhar com outras pessoas, né? A Eliane coloca aqui que ela e a família dela, além de participar, eles convidam os amigos a participarem. E isso é algo muito especial, isso é algo muito bacana. Olha só, o nosso colega Milton Schmidt, também está dando boa noite, chegando agora aqui na live conosco. Então o desafio está dado, vai comentando ali o que você também pode fazer para convidar, para atrair pessoas para esse convívio comunitário. Sabe, Isaías, eu dei uma estudada um pouquinho hoje de tarde sobre o texto, né? E eu vi um comentário do Proclamar a Libertação deste ano, ali falando de que a comunidade de Coríntio ela está dividida. E daí, dizendo que existem divisões, né, entre alguns sobre a forma de celebrar a ceia, outros sobre a forma de vivência da própria rotina, digamos assim, daquela comunidade, enfim. E daí eu fiquei pensando o quanto essas pequenas divisões
nas comunidades ou na comunidade, como é o caso de Corinto aqui, tanto que foi tão grave, tão sério essa divisão em pequenos grupos, né, em pequenas discussões específicas, que Paulo então resolveu escrever a carta, né? Mas o quanto de fato isso atrapalha a vida e a comunhão nas comunidades, né? Eu sempre fico imaginando, assim, e na época recente que eu estava em comunidade, sempre tinha, assim, ouvia, né, falar também de outras comunidades, onde, assim, tem a turma que não gosta, sei lá, da Santa Ceia de um jeito. Aí tem a turma que não gosta da Santa Ceia de outro jeito. Não gosta que seja por intenção, a outra não gosta que seja no copinho. E, enfim, e daí se entra nesse tipo de discussão, ou às vezes outros temas, né, que também não são relevantes, né, temas clássicos, assim, por exemplo, quem pode usar a louça da cozinha, né? A gente ri, né? A gente ri porque a gente sabe o quanto isso é pequeno. O quanto isso é pequeno, entende? Mas, enfim, o quanto tempo e quanta energia às vezes se desprende sobre assuntos onde a gente faz justamente talvez o caminho contrário, em vez de mostrar para as pessoas o quanto a gente pode viver, né, na unidade da graça de Jesus Cristo. A gente está justamente dividindo e dizendo para as pessoas que aqui a gente também pode brigar, que a gente também pode se dividir, né? Não que a gente não deva conversar sobre os assuntos e temas, né? Eu fui falar da Santa Ceia, eu sei que isso já é um tema delicado nas comunidades, né? A forma, o formato como ela veio, e a pandemia nos impôs algumas coisas, né, muito fortes, e algumas a gente não conseguiu voltar atrás, né, não conseguiu mais deixar para trás. Mas enfim, mas de fato, quanta energia às vezes a gente desprende, e quanta energia vai, tempo gasto, talvez em temas que de fato não edifiquem a própria comunidade, muito pelo contrário, vão tirando às vezes tijolinhos, e com isso vai enfraquecendo toda a estrutura e toda a base da própria comunidade. É interessante a gente falar desse aspecto, porque a gente talvez pensa, só hoje a gente tem problema na igreja, né? Como se no passado não tivesse problemas, né? Hoje a gente fala tanto de polarização e dessas divisões que acontecem, mas isso Paulo já retrata nessa carta, e nesse início ele já dá algumas indiretas, bem diretas sobre isso. Vai ser falado no capítulo 11 ao 14 sobre essa unidade da igreja, sobre ser um organismo vivo, sobre os dons a serviço, sobre a questão da Santa Ceia. E Paulo vai justamente puxar a orelha desse povo e dizer: vem cá, o que vocês estão fazendo? Vocês estão brigando por qual motivo? Porque essas brigas estão deixando vocês muito mais separados do que unidos. E a marca da igreja é ser uma marca de um povo que caminha com um modo de pensar, com um modo de agir, e acima de tudo com a mesma graça. E olhando assim nessa introdução da carta aqui no início que ele fala, tem muito isso que tu colocas. A gente deu os exemplos da Santa Ceia, e a gente estudou isso tanto na teologia quanto a gente vê às vezes na vida comunitária essas pequenas questões. E talvez a gente possa se fazer a pergunta o quanto a gente brigar por algumas dessas questões tem afastado as pessoas. E o quanto a mensagem da graça é necessária nesse contexto. De a gente dizer, nós cremos um Deus que convida, que abraça, que perdoa, e talvez seja o momento de a gente dizer, opa, precisamos reavaliar alguma coisa, né? Precisamos reavaliar algum desses modos de viver. Eu fiquei agora olhando aqui, né, o comentário do Proclamar Libertação, né?
a pergunta que vem ali, será que as nossas comunidades se sentem chamadas e vocacionadas por Deus para seguir o caminho de Jesus Cristo, né? Então, bom, São Leopoldo tem 200 anos de história, né? E que caminho ela ofereceu para as pessoas para chegar até esse Jesus Cristo, né? Então a gente sabe de várias histórias e várias histórias de vida lindíssimas, de pessoas que chegaram à fé pela comunidade, pela pregação da palavra nesta comunidade, pelo louvor que é feito aqui, que foi feito e é feito aqui, né? Pelas orações que aqui se faz de intercessão e tudo mais. De fato, a gente se mantém e consegue permanecer firme? Será que as nossas comunidades conseguem, diante de tudo, permanecer, né? Eu sempre digo assim que a gente tem um mercado religioso imenso, com uma variedade de possibilidades imensas, né? Então, afirmar que a gente é a comunidade de Jesus Cristo é muito importante para as pessoas, para que elas se sintam seguras, num lugar seguro. Afirmar que aqui a gente vive comunhão, que a gente vive partilha, que a gente vive através e pela palavra. Isso é importante para dar os pilares da nossa vida comunitária, né? Que é o que Paulo vai falar ali adiante, né? Em toda a carta. Quando ele lá adiante fala de que um corpo ele é inteiro e uma parte que se está doente se percebe e faz falta, né? Ele está dizendo justamente que a gente tem que pensar nesse todo. Sim. Que a gente tem que pensar em cada detalhe, em cada momento, para que isso seja para fortalecer a vida de fé das pessoas e fortalecer a missão daquela comunidade naquele lugar. Eu conheci várias comunidades em virtude do grupo de canto, enfim, às vezes as pessoas dizem assim, às vezes a gente pensa que a gente vai ter que fechar a comunidade porque é tão pouca gente que vem aqui, né? E eu sempre dizia isso sempre também na comunidade da feitoria, né? Se Deus nos colocou aqui, é porque aqui é nosso lugar, aqui é a nossa missão. Aqui a gente tem... aqui nós temos que fazer algo. Senão Deus teria nos colocado em outro lugar, em outra rua, em outro bairro. Mas nós estamos aqui. Foi aqui que Deus nos colocou. E aqui Deus confiou a missão a nós. A todas as pessoas que vieram durante todo esse tempo antes de nós, no caso de São Leopoldo, 200 anos antes, né? Mas talvez, né? Porque se a gente vai pensar que eles vieram de outro lugar, de outro país, e de lá eles já tinham também uma história de vida, de fé, e que carregavam a sua fé, vem talvez de muito antes. E aqui, formar e criar uma comunidade aqui, significa que aqui nós temos uma missão. E ela precisa, de alguma forma, ser levada até o fim. Né? Fácil é? Obviamente não é. Não é. Porque a gente lida com pessoas. E pessoas têm a sua experiência, a sua vida, cada cabeça uma sentença, mais ou menos, né? Também é ditado popular aí. Onde a gente então tem que poder atender tudo isso. Não dá para atender os desejos de todo mundo, mas dá para atender aquilo que Deus espera da gente. Curiosamente, o pastor que me enviou para a faculdade de teologia falava em Jesuicidência. Jesuicidência. Dois comentários que a gente desafiou o pessoal tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando. Muito legal isso, né? A Patrícia comenta assim, é sempre um desafio convidar pessoas para a comunidade. Falar de igreja parece desconfortável em alguns momentos. Nem todos têm a mesma fé, opinião, e existem muitas igrejas que não são legais. Então tem essas dificuldades, né, que a gente encontra no campo da missão relacional.
E tem, por outro lado, esse outro comentário aqui do Valmir. Precisamos compreender que todos são presenteados por dons e que esses devem estar a serviço. Qual é o meu dom? Como posso servir? Curioso isso, né? Então, vou dizer do Valmir que a gente falou sobre isso ontem, né? Na nossa conversa pré-estudo bíblico, a gente falou sobre isso ontem, né? E é muito interessante porque existe... Quase todo mundo sabe, mas para quem não sabe, eu trabalho muito com jovens, com a juventude, aqui no Sínodo. E é muito, muito interessante porque o relato dos jovens é que desde muito cedo, na própria comunidade, eles são cobrados para que eles achem de uma vez o seu dom. E para que então eles possam servir na comunidade, em um lugar específico, enfim. E eu fico pensando que muitas pessoas que entram na vida de fé e vida de comunidade, não na juventude, talvez mais adiante, também têm necessidade de achar um lugar, né, onde possa se sentir melhor através dos dons. Eu acho que o dom ele é mais tranquilo, mais fácil do que se imagina, né? Quando eu me disponho e coloco, me deixo a serviço da missão da igreja, a missão a partir de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto, né? O dom ele vai aparecer, né? Não precisa de pressão, né? Tem uma música do grupo de canto que diz: sem pressão, sem marcação, fé não é obrigação, né? Então assim, o dom ele vai vir, ele vem, né? Às vezes a gente imagina que ter o dom na igreja ou na comunidade significa que eu preciso cantar maravilhosamente bem, ou eu preciso falar maravilhosamente bem, ou enfim, eu disse, não, meu dom pode ser auxiliar na recepção da igreja, né? Meu dom pode ser auxiliar em tantos outros lugares que tem disponível na comunidade, né? E tem que ter pessoas com dom de acolher isso tudo, né? E daí eu quero dizer que eu acho, e não estou advogando em causa própria, e eu acho que não são só ministros e ministras, pastores ou pastoras, enfim, qualquer um ministro da igreja que tem a responsabilidade única de acolher os dons. Cada pessoa que está na comunidade tem a condição de acolher as pessoas que vêm e os dons que vêm, assim como a liderança da comunidade, assim como o presbitério, assim como pessoas que estão à frente de grupos, eles estão ali porque têm um dom para isso, e são capacitados por Deus para fazer também esse acolhimento. Então, trabalho na comunidade de acolher dons é um trabalho para todo mundo. Algumas pessoas mais específicas. O apóstolo Paulo não diz que uns têm dom da fala, outros têm dom de ouvir, outros têm dons de cantar, do louvor, né? Assim também é dentro da comunidade com as pessoas. A gente precisa acolher todas elas. Para quem ainda acha que não tem, o dom vai vir, vai aparecer, que é nos lugares onde ela tem afinidade do trabalho, da disposição e do serviço. A gente tem várias pessoas que servem das diversas formas. Tinha um senhor na comunidade que dizia para mim: pastora, eu não sei cantar, eu não sei fazer muita coisa, mal sei ler, mas eu sei assar um galeto. Era o nosso assador oficial e ele se colocava à disposição muito bem, e era uma pessoa belíssima, de fé e de coração.
E olha que especial, né? O dom ele aparece para servir e não para se promover. O dom ele sempre existe para servir. Não tem como separar isso. Não tem como separar. Eu não vejo condição de separar o dom do serviço dentro da igreja. Por quê? Fora da igreja, na sociedade, no trabalho, numa empresa, aquilo que tu é especialista, aquilo que tu sabes fazer melhor, isso vai ou pode te promover. Isso pode te colocar em lugares hierarquicamente maiores. Mas dentro da igreja, isso, na comunidade, isso não pode ser assim. Por isso que Paulo escreve na carta de Coríntios tantas vezes sobre a importância da unidade, a importância de que todos possam trabalhar junto, de que todos são responsáveis uns pelos outros, para que essa unidade funcione melhor. Quando eu puxo a brasa para minha sardinha, alguém vai ficar sem. Isso não é igreja, isso não é comunidade, isso não é família de fé a partir do princípio do Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo está puxando aqui já na introdução da carta. Tanto que ele faz essa correlação, né, de que a comunidade de Corinto foi enriquecida na palavra e no conhecimento. Isso. Justamente para dizer, vocês são capazes, vocês foram capacitados como povo de Deus para servir com os dons que Deus concedeu. Então não é assim agora a gente veio na igreja, foi automático, não. A gente tem um aprendizado, tem ensinamentos dentro e fora da igreja, que Deus vai usar isso para o servir comunitário. Vai. E eu acho que uma coisa interessante, que daí eu vou puxar a reflexão para aquilo que eu gosto de fazer, de trabalhar também dentro da igreja, quando ele diz em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento. Então assim, não é de lugar nenhum, é estudando, é aprendendo, é se colocando à disposição para aprender, né? E a gente, como está agora nesse lugar de acolher, a gente tem que favorecer a formação das pessoas para esse entendimento, entende? Tem que oferecer possibilidade de estudo, tem que oferecer possibilidade de troca, possibilidade de conhecer a história de por que a igreja chegou no que é hoje, né? O que está tudo envolvendo a vida da igreja ao longo da história. Eu quero dizer igreja agora não especificamente só na igreja luterana, mas a igreja cristã ao longo desse tempo, né? Então, ninguém precisa ser expert na história da igreja para poder servir na igreja, né? Mas é importante conhecer o processo, a história, por que aconteceu a reforma, né? O que tem por trás, o que está aí junto da reforma, né? E por que hoje a gente é igreja de confissão luterana no Brasil. Então, e isso fortalece de novo aquilo que são os pilares da vida da comunidade de fé. Eu sempre digo, quanto mais as histórias, quanto mais a palavra, quanto mais o estudo da pregação da palavra, quanto mais os hinos, a música e o louvor, eles passam por dentro da gente, mais forte a gente vai ficando para poder ter também as respostas e os argumentos para quem é de fora nos pergunta, mas o que tu tem tanto de bom tanto lá que tu vai? Bom, aí a gente tem o que responder. Esses dias na juventude fizeram essa pergunta para mim, né? Como é que eu convido um amigo da faculdade para a escola? Tem aquele comentário que a gente leu antes também. E a gente não se dá conta que o melhor convite é um relacionamento, uma amizade saudável. Exatamente. A gente demonstrar, não é tentar assim, agora eu vou chegar, vou enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa, não é isso, mas é a gente ter amizades saudáveis, que as pessoas vejam em nós um bom perfume de Cristo. E uma coisa que a gente não falou aqui, né, o apóstolo Paulo aqui nesse momento não está falando disso, né, mas
pela nossa experiência de vida, de comunidade, de história que outras comunidades já viveram, já passaram, a gente sabe que às vezes a gente joga semente e nem vê brotar. Quem vai colher os frutos, digamos assim, daquilo que o Espírito Santo trabalhou ao longo do tempo, talvez seja outra geração. Né? E eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente precisa confiar no Deus Criador, no Deus Salvador e na ação do Espírito Santo, né? Para que as coisas aconteçam. Obviamente a gente não precisa ficar sentado esperando, né, dizendo não, o Espírito Santo vai resolver. Não, eu preciso da minha ação. A minha ação é fundamental nisso tudo, né? Mas a gente não tem como obrigar ninguém a nada, né? Esse trabalho de convencimento vai pelo nosso testemunho, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Mas, obviamente, pela ação do Espírito Santo, né? E como é importante a gente ter essa ação, né? Essa ação vai se manifestar na vida comunitária. A ação se manifesta na vida comunitária, né? Quando a gente entende o processo, né? Desse entendimento, desse conhecimento, a gente não consegue se desvencilhar de estar junto, no mínimo se preocupar para que tudo ande bem. Né? Às vezes a vida é corrida, às vezes a gente trabalha semana inteira, fim de semana está com função de outras circunstâncias, tem dificuldade do convívio no culto. Ok, mas que seja temporário, consiga fazer disso temporário, porque a gente consegue com muita facilidade transformar situações provisórias em definitivas. Sim. Né? Quem nunca botou uma prateleira na parede dizendo não, vou deixar aqui provisória, ela ficou definitiva lá? Quem nunca fez isso? Né? Nas questões de fé é muito mais rápido para isso acontecer. É muito mais rápido, né? A pandemia nos obrigou a celebrar de casa, através de uma tela do celular muitas vezes, né? E isso acomodou também muitas pessoas, né? Quando a gente voltou ao culto presencial, nossa, foi uma batalha tirar as pessoas de casa para vir no culto presencial de novo, porque as pessoas queriam, estava bom, eu podia ficar de pijama em casa, assistir o culto naquele horário ou em outro horário, porque estava à disposição ali, a hora que eu quisesse. Mas a gente perdeu muito na comunhão. E quando a gente perde na comunhão, os laços se enfraquecem. E a vida comunitária fica muito frágil. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar desculpas, para não viver a sua vida comunitária de fé, a sua vida de fé de uma forma onde a comunhão esteja muito mais presente, né? Porque senão daqui a pouco a gente coloca o trabalho em primeiro lugar, a gente coloca, sei lá, uma viagem, eu todo final de semana eu vou para a praia, então por isso eu não vou nos cultos, por isso isso, por isso aquilo. Daqui a pouco a gente começa a achar tanta desculpa para as coisas que a gente está vivendo no mundo, vai viver num mundo sem Deus. Vai viver uma vida sem Deus. Um ateísmo prático. Muito. Voltando um pouquinho esse gancho, né? A gente às vezes vai pensar que divisões na comunidade não se dá só pelos partidos, mas às vezes até pelas desculpas. Pela forma como a gente dá desculpa para não ter esse convívio, né? Porque fulano vai e eu não vou. Ou porque a minha casa está melhor, está mais confortável, eu posso assistir de casa, então eu não vou na igreja. E isso vai criando pequenas divisões. A gente está preocupado às vezes com as grandes, mas nessas pequenas divisões da comunhão a gente já vai sendo afetado, a gente já vai sendo quebrado, assim, não no bom sentido,
e vai precisando mais ainda de uma força maior, um agir do Espírito Santo para trazer essa consciência do entendimento e, em especial, de relacionamentos saudáveis. Exato. De pessoas que nos lembrem, olha, vem junto, vamos lá estar junto, domingo, sábado, independente do dia, vamos estar junto lá com a gente. Sabe, Isaías, eu tenho uma desconfiança, assim, não fiz nenhum estudo muito profundo sobre isso, mas eu tenho uma desconfiança. O pessoal pode me corrigir aí se eu estiver errada, mas eu tenho uma desconfiança que de um tempo para cá a gente tem, antes de tudo, a gente tem tido muita facilidade em julgar. Em julgar quem vem, em julgar quem entra, em dizer minha nossa, mas isso não pode, a minha nossa, mas isso eu não quero, minha nossa, mas isso eu não aceito, né? E com isso a gente tem feito o caminho contrário daquilo que Paulo está querendo, né? Em vez de a gente dar o testemunho do Cristo Jesus, a gente está testemunhando qualquer outra coisa, menos Ele, né? Então, assim, a comunidade, tem gente que ficou muitos anos fora, agora está vindo, voltando. Mas por que está voltando? Não. Então, entende? A gente coloca muitas perguntas, coloca muitos empecilhos, enquanto não é isso que o próprio Cristo fez, né? Não é isso que o próprio Cristo fez. Então, assim, quando a gente coloca degrau demais e pedra demais nesse caminho, né, que deveria ser um caminho livre, né, e disposto a acolher, a gente está colocando barreiras cada vez mais e julgando e dizendo porque agora é desse jeito, porque agora só tem um lado, outro é desse, outro é daquele, né? Se tu tende a ir para mais um lado, então tu já tá lá, né? Enfim, é muito difícil. E como diz o meu diretor, sempre digo, né, lá na rádio, tá muito chato isso. Tá muito chato. Ele diz muito que tá muito chato hoje em dia algumas coisas, porque o julgamento vem primeiro. O julgamento vem primeiro. E daí, com isso, a gente perde as pessoas, perde os relacionamentos, perde a oportunidade de ter as pessoas vivendo uma vida de graça, em graça, na verdade, né? De graça e em graça, porque a gente se acha no direito de julgar alguém, enfim, ou de dizer como ela tem que ser, ou como é que ela tem que agir. É ruim isso, bem ruim, eu acho. Aqui tem um ponto bem legal desse texto, né, que a gente pode se dar conta. O Paulo, ele tinha todos os argumentos para dizer para os coríntios e começar dizendo: vocês erraram isso, isso e isso. E Paulo começou dizendo, e eu creio que isso tem a ver com um pouco o que tu estás colocando, e é muito precioso isso, né? Eu agradeço a Deus pela tua vida. Ah, sim. Que é o que ele fala ali, né? Que é o que ele fala ali. E em outras cartas ele faz isso também. Se eu não me engano, na carta de Filipenses, ele logo no início ele diz: eu oro por vocês, para que o amor entre vocês aumente mais e mais. Ele sabia de muita coisa, obviamente, né? E ainda assim ele dá esse voto de dizer: não, vocês são preciosos, cada pessoa é preciosa. Começamos por Cristo, o agir de Cristo na vida da pessoa. E se eu disser para alguém que está chegando agora: olha, tu só pode entrar aqui se tu estiver usando o mesmo sapato que eu, a gente não está oferecendo a Cristo. Não. A gente está oferecendo um molde, um modelo que não necessariamente tem a ver com o Evangelho. E o Paulo trazer isso para nós, hoje, para a nossa reflexão, eu creio que Jesus-cidência, né? Que é um tempo necessário para nós, como pessoas desse pós-pandemia, nesse mundo polarizado, nesse mundo dividido,
a gente seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que ele vai dizer justamente lá no capítulo 10 e 11, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Comece pela graça de Cristo. Começar lembrando daquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, e que essa graça é para todas as pessoas. Chegou alguém, você quer falar do amor de Deus? Fale da graça de Cristo. Sem mas. Mas tem... Não, fala da graça. O Paulo sabia dos problemas e ele escolheu estrategicamente falar da graça de Cristo. E ainda conclui esse prefácio, esse início, dizendo da fidelidade de Deus. E interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele tem todas as ferramentas para julgar primeiro, né? Sim. Teria todas as ferramentas para julgar primeiro. Mas ele deixou lá no chão naquele dia, que caiu lá do... Paulo era fariseu, né? Então, assim, ele poderia usar desses artifícios também para dentro agora desse contexto, mas ele não usa, ele deixa fora. Então, ele põe em prática aquilo quando, né, diz uma nova criatura agora veio, né? E é assim, eu sempre digo assim, é óbvio que a mudança na vida das pessoas, ela é mais lenta do que a gente gostaria que fosse. Mais lenta do que a gente gostaria que pudesse os resultados poderiam aparecer mais rápido, né? Mas a gente também sabe que são processos, né? A vida das pessoas, quando as pessoas se dão conta de várias situações da vida e resolvem mudar, é um processo, né? Ele é lento, mas ele tem que ser com convicção, né? A vida de fé, a disposição de estar a serviço com aquilo que eu tenho, com o meu dom, seja lá o que ele for, né? Mas de estar a serviço de Deus. Eu não vou estar a serviço do pastor ou da pastora da comunidade, nem do presidente ou da liderança de uma comunidade, mas eu estou a serviço para Deus, para ser usado por Deus, né? E esse é um processo e às vezes ele precisa de um tempo, muitas vezes precisa de tempo, né? E é importante que a comunidade perceba isso e possa dar condições para a pessoa viver essa vida, esse crescimento de fé dentro da comunidade. Perfeito ninguém vai ser, esquece, não vamos ter perfeição na comunidade, né? Porque a gente é gente, né? Mas a gente pode tentar criar condições mínimas para que as pessoas se sintam num lugar apropriado para poder crescer na sua vida de fé. Um lugar seguro. Um lugar seguro, onde elas possam ser aceitas com aquilo que elas trazem das suas vidas, com as suas bagagens, como elas são, para que ali elas possam ter um lugar de poder servir. Isso é muito precioso. Olha, nós estamos falando aqui de uma possibilidade que Paulo levanta nesses pequenos versículos. Claro, a gente já conhece a carta, já sabe o que tem por trás, já sabe o que vem, né? Enfim, e a gente tem toda uma experiência de vida em comunidade, com comunidades, né? Então a gente tem muita coisa que a gente traz dessa bagagem, né? Mas Paulo é certeiro nisso, né? Foi certeiro. Tudo que precisa ter entendimento, precisa da palavra, precisa estar disposto a servir, a colocar à disposição com os dons, precisa testemunhar. E isso tudo só é possível porque Deus é fiel. Amém. Pastora Cleide, o papo eu estou achando muito legal, né, Jonas? Estou aqui, a gente tentou fazer algo diferente hoje, um formato mais
justamente conversativo para a gente trazer um pouco disso, né? Deixar o texto falar, trazer as impressões. Mas o tempo urge. Mas já? Já são 9 horas. Opa! Já estamos a 1 hora online, pela graça de Deus, e eu sou muito grato a esse tempo, né? Eu quero te agradecer. Agradecer pela tua disponibilidade, agradecer por essa conversa e dizer estamos à disposição, né? As portas estão sempre abertas para ti, para a gente conversar mais vezes. Tem outros formatos também. Vamos. Eu estou sempre à disposição. Eu gosto muito de conversar. Sim. Gosto muito de esmiuçar textos bíblicos. Sim. Né? Eu gosto muito de tentar entender um pouco melhor do que tem na entrelinha do texto. Uhum. Né? Não inventar nada, obviamente, do texto, né? Mas nas entrelinhas tem sutilezas tão importantes para a vida da gente e para a vida de comunidade que eu acho importante. Estou à disposição. Muito obrigado. Fica o convite aqui para você, né, que está acompanhando a gente nesse estudo bíblico, leia 1 Coríntios. A gente trabalhou no domingo, a gente revisitou o texto hoje, trouxemos outros aspectos, e aquilo que o apóstolo Paulo falou, enriquecidos na palavra, no conhecimento, a gente teve uma oportunidade muito preciosa hoje de ouvir as contribuições desse texto para a nossa vida. Fica o convite, lê de novo esse texto com calma, em casa, respira, anota tuas dúvidas, né? E vamos conversar em comunidade sobre isso, lembrando que somos uma comunidade que está nesse mar, nesse mundo, né? Isso. Com uma embarcação. Então eu quero desejar para você que está em casa, que Deus continue contigo, presente. Acho que antes ainda de encerrarmos, professora Cleide, posso te convidar para uma palavra de oração? Claro. Oremos então. Deus querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de estudarmos a tua palavra. Obrigado pelo testemunho que já temos desde o apóstolo Paulo até agora, das comunidades e tudo que elas puderam viver, crescer e nos ensinar. Obrigado, Deus, porque através dessa nossa reflexão hoje, a gente também pôde se sentir tocado e animado, quem sabe, a te servir melhor, a te testemunhar mais, a nos colocarmos mais perto da Tua Palavra, nos desafiarmos a estudarmos a Tua Palavra um pouco mais e, acima de tudo, a confessarmos assim como o apóstolo Paulo fez, dizendo que Deus é fiel. Sabemos e cremos nisso e por isso também colocamos em Tuas mãos tudo o que sentimos, tudo o que somos, tudo o que nos preocupa e tudo aquilo que temos de gratidão. Assim que Tu estejas conosco, siga nos animando, nos capacitando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastora Cleide. Obrigado a cada pessoa que acompanhou. E eu quero te deixar mais 2 convites. Domingo agora, dia 25, nós vamos continuar o texto no culto, 9h30 da manhã. Então agora, dia 25, vamos ouvir sobre dos 10 aos 18 a exortação à unidade. Texto também muito legal, tem a ver com esse papo que a gente teve. Então vem domingo de manhã aqui na comunidade, aqui na Igreja de Cristo, na rua Oswaldo Aranha, número 450, aqui em São Leopoldo. E também o próximo estudo bíblico online, terça quinta-feira de fevereiro, dia 19 de fevereiro. Então já iniciando o período de quaresma, tem algumas reflexões também bem pertinentes para esse período em nossa vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, também a tua vida, a tua família, aproveite bastante. Estaremos juntos semana que vem no Estação Jovem. Isso, intenso, muito intenso. Orem por cada jovem, né? Vai ter jovens de diferentes lugares, vão passar uma semana em período de formação sendo enriquecidos, né? Com a palavra. Com a palavra. Orem por esse período também. Uma abençoada noite. Jonatas, mais uma vez, muito obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e até a próxima.